Fala galera, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre tecnologia e relações humanas. Para me ajudar, eu convidei o professor Robson, de Filosofia da Rede Estadual de Santa Catarina, também da Rede Municipal. E nós vamos falar sobre como a humanidade se relaciona com a tecnologia, como é que ela lida com o que está colocado, ou o que eles entendem como tecnologia. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é tecnologia. Pois então, as pessoas costumam associar tecnologia justamente à nossa ideia, à nossa presença contemporânea, né? Que as pessoas chamam de moderno, mas na verdade somos contemporâneos. Então, quando, por exemplo, na escola você indaga sobre o que é tecnologia, 95% das vezes, das respostas aí, vão dizer que tecnologia são formas ligadas aí ao mundo eletrônico, à internet, redes sociais e qualquer coisa que assim o valha. O que as pessoas não compreendem, do que a gente chama atenção aqui no vídeo, é que justamente a tecnologia é uma ação humana artificial que interfere nos meios e que nessa interferência ela tenta promover melhores meios e melhores condições. Por exemplo, uma das tecnologias de grande impacto mais antiga que se tem notícias é justamente a tecnologia agrícola. A agricultura foi uma grande tecnologia desenvolvida pelo ser humano que o permitiu dominar ali a natureza, o meio de existência. E isso, né, obviamente, através desse impacto, leva o ser humano para um outro patamar de existência, enfim, tem diversas consequências. Então, a agricultura é uma forma de tecnologia, um prego é uma forma de tecnologia, uma folha de papel é uma forma de tecnologia, e por aí vai. Esses dias eu estava vendo um lápis, como é que se faz um lápis, o pessoal explicando que aquilo lá tudo envolve uma série de tecnologias, né? Exatamente. Desde a extração do carvão, depois o corte da madeira, a moldagem da madeira. Exatamente. E depois o encaixe com lápis e aí vai, né? É exatamente isso. A tecnologia ela sempre brota através de um conjunto de conhecimentos. Ela nunca é um fator isolado. Você tem um conjunto de conhecimentos que somados eles vão produzir aí um determinado efeito, né, com um determinado objetivo ali pré-estabelecido. Mas esse conjunto de conhecimento é que permite o homem formar tecnologias e diversas tecnologias. Tecnologia está, assim, muito ligada ao próprio existir humano. Ela vem como uma resposta às dificuldades apresentadas aí para essa existência. A ideia é de que a tecnologia, a ciência e a tecnologia, que não são a mesma coisa, sim, elas trariam bem-estar para a humanidade, né? O ser humano faria menos esforço no trabalho, em casa, em atividades do dia a dia, e com isso ele viveria melhor. Exatamente. Essa ideia que você coloca, ela nasce no século XVII para frente, ela vai ganhar força no século XIX com a Revolução Industrial, né? Que a ciência vai promover tecnologia em larga escala, a partir dessa, né, iluminismo, e a revolução é proposta pelo iluminismo. Essa ideia de que, através da tecnologia, e principalmente uma tecnologia aí fundamentada no conhecimento científico, ela vai aí promover um bem-estar humano, um bem-estar para o homem, para as relações. Isso é uma ideia bastante cultuada, que vai também dar um alicerce aí para a nossa ideia de progresso. Se você for perguntar o que seria progresso, você vai perceber também que a ideia de progresso está muito associada, principalmente para nós que somos contemporâneos, está muito associado à tecnologia. O homem atual, em geral, ele não consegue imaginar progresso fora de um grande desenvolvimento, de um largo desenvolvimento tecnológico. Então, a gente tem que entender o seguinte, o que é progresso, né? O conceito de progresso que a gente está querendo passar. Exato. É bem difícil definir o que é progresso, mas se a gente fosse tentar enxugar e começar essa investigação, a ideia, a noção de progresso é você estabelecer um ponto, falando de progresso humano, um ponto da existência humana, e que através desse ponto você consegue ir somando novas ações, novas condições, que somadas elas vão lhe dar um resultado de um bem maior. O produto, ao ser comparado com o produto inicial, é um produto que foi acrescido de qualidades, enfim, de utilidades, e nesses acréscimos de qualidade, utilidades e benfeitorias, etc., você conclui então que houve um progresso. Ele é um movimento para frente, ele progrediu, ele avançou. Tá, para dar um exemplo, para ficar mais fácil de entender o que a gente está querendo dizer com progresso, é só lembrar do final do século XIX, da ideia de que a Europa estava vivendo uma época bela, a Belle Époque, né, onde a humanidade estava desenvolvendo, onde eles estavam desenvolvendo relações melhores, onde as nações se entenderiam e elas não entrariam mais em conflito entre elas.
é uma ideia que é frágil até certo ponto. Exatamente. O século XIX, por conta do grande impacto da ciência, tecnologia, da renovação das relações por via aí da Revolução Industrial, essa promessa de um novo existir, ela era muito forte, ela foi muito marcante na literatura acadêmica e tudo mais. Entretanto, quando você avança ali pelo século XX e desaguando agora no século XXI, essa noção de progresso ligado ao desenvolvimento tecnológico e científico, ele já passa a ser questionado, porque os impactos ambientais, os impactos psicológicos, né? Os impactos políticos, geográficos e tudo mais que a gente pode estabelecer e que estão associados à ciência, que estão associados também à tecnologia, eles passaram a ser questionáveis. Né? Existe um pensador contemporâneo, um russo, chamado Alexander Dugin, ele abertamente confronta o progresso, ele diz que a ideia de progresso não é exatamente uma ideia de evolução, ou seja, é uma ideia que já vai contra o que era estabelecido que é progresso. O progresso era visto como evolução. Já nesse pensamento de Durkheim, por exemplo, ele não é o único, mas ele já vai contestar que nem sempre a evolução é tida através do progresso. Que o progresso que nós conhecemos, ele tem um custo e tem tido um custo e ainda terá um custo bastante alto. E aí é por isso também que depois das guerras mundiais o pessoal já não olha mais positivamente do ponto de vista do progresso e às vezes preferem nem usar a palavra progresso, eles preferem usar a palavra evolução. A evolução não necessariamente uma evolução boa, a evolução no sentido geral, no sentido de que a humanidade está se desenvolvendo para o bem, para o mal, ou regredindo em algum ponto, isso não importa. De qualquer forma, para a gente não delongar muito em relação a isso, a gente tem que passar para uma próxima parte que diz respeito às tecnologias do que a gente chamaria de última fase da Revolução Industrial, que é a Revolução da Informática. Exatamente. Existe um autor chamado Alvin Toffler. O Alvin Toffler, para alguns dizem que as teorias dele já foram ultrapassadas e tudo mais, mas eu acredito que ele é uma boa leitura para você entender o que é o progresso, o que é a sociedade contemporânea e que vai desaguar numa sociedade hipermoderna ou pós-moderna. O Alvin Toffler ele vai eleger 3 ondas de grandes revoluções. A revolução da agricultura, lá atrás, milhares de anos, que foi de largo impacto, né, sobre a existência humana. A existência humana passou a ser diferente depois que o homem dominou a agricultura. Muito tempo depois, você vai ter ali a Revolução Industrial, que é pautada pela tecnologia e ciência, e que também vai mudar o existir humano. E logo em seguida, e aí é bem curto mesmo o espaço de tempo, você vai perceber a Revolução Tecnológica, que é a revolução da eletrônica, informática, que enfim... no começo ali eu costumo situar, o Alvin Toffler vai situar um pouco antes, mas para a gente entender melhor, eu situo nos anos 80, que você vai começar a ter a popularização desse tipo de tecnologia. Microcomputador, né? A informática vai invadir os lares, os telefones, celular, a sociedade da hiperinformação, a internet, que vai surgir nos anos 80 também, mas... Todos esses produtos que estão ligados essencialmente é uma condição no desenvolvimento eletrônico que começou a ser praticado em larga escala anos 80 para frente, ou um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Né? O fato é que permanece a ideia de que essa revolução tecnológica ela é de forte impacto sobre a existência humana. Então, nós podemos concluir que assim como a agricultura foi, assim como a Revolução Industrial foi, a Revolução Tecnológica, ela também criou um forte impacto na forma de nós existirmos. Ela transformou a maneira da humanidade se relacionar. Transformou por completo. Mas tem algumas nuances aí que nós devemos chamar a atenção. Nós somos tentados a pensar que sempre foi assim, é apenas um movimento comum do desenvolvimento humano, né, e nós só estamos continuando. Mas autores, por exemplo, como Zygmunt Bauman, ele vai apontar certas situações ligadas ao existir tecnológico que são uma espécie de alerta vermelho. Né? Resumindo bem aqui, por exemplo, a tecnologia, ao contrário das outras tecnologias que foram citadas, a tecnologia digital, né, ela tem um nível de desenvolvimento muito rápido. Ela se desenvolve muito rápido. Ao passo que as tecnologias antigas elas serviam como ferramenta para o desenvolvimento humano, a tecnologia digital ela passou a ser a própria expressão da existência humana. Ela não é vista ou tida como uma ferramenta. Ela é uma fusão com esse existir. Isso na teoria do Bauman e outros autores. Mas é legal chamar atenção para essa condição e tentar entender essa teoria dessa fusão tecnológica com o nosso sentido de ser,
Por exemplo, existem hoje abordagens policiais, né? Aquela abordagem clássica que o policial pedia o seu documento, o seu RG. Ou a carteira de motorista. Carteira de motorista, carteira de trabalho. Certo. Hoje em dia, policiais pedem o seu celular. E ao analisar o seu celular, ele vai definir quem você é. Então, um objeto tecnológico ele vai conter parte do teu ser e esse teu ser vai ser interpretado no mundo. Na escola, nós somos professores, nós temos muito problema com alunos e celular. Então, é uma discussão constante na escola. Toma o celular, não toma o celular, retira, guarda, deixa na sala, permite, não permite, como utilizar. Sabe-se em estudos mais profundos, por exemplo, que quando você retira um celular do aluno, você está retirando a própria identidade dele. É como se ele morresse para o grupo. Você desconectá-lo é exatamente isso mesmo. Ele está sendo desconectado de um mundo. Por exemplo, na minha juventude, ou quando eu era criança, a palavra virtual praticamente não existia no nosso dia a dia. Quando ela começou a ser praticada, Alvin Toffler explicando, a palavra virtual ela dizia algo parecido como simulação, falsidade. Sim. É um mundo virtual. Esse mundo virtual é um mundo falso. A gente vê no cinema, realidade Volta para o futuro. Exatamente. Era uma simulação. No vocabulário atual, quando a gente fala de mundo virtual, você está dizendo de realidade virtual, você está dizendo de realidade. É uma coisa que existe, mas de forma diferente. Ela não é só mais uma simulação. Então, quando o adolescente, ou mesmo um adulto, imerso no ambiente tecnológico, ele está ali constantemente no celular, está constantemente nas redes sociais, enfim, todos os aparatos aí que estão disponíveis, esse existir naquele ambiente é uma forma de existência. Não é mais uma simulação. É uma parte dele que existe daquela forma. Quando você priva a pessoa dessa conexão, você priva ela de existir ali. Existe uma morte, e a morte é indigesta. Então, quando o Bauman escreve a teoria do mundo líquido e tudo mais, o que isso vai apontar para nós? A tecnologia se desenvolve muito rápido. Você existe junto com ela. Então, exige-se de você que você tenha também que se desenvolver muito rápido para poder acompanhar e continuar existindo nesses ambientes. A tecnologia se desdobrou tão rápido que os produtos eles se tornam inúteis. Eles não servem mais. E a existência desses produtos é uma existência muito curta. Só que como nós existimos junto com o produto, essa nossa microexistência também passa a ser curta. Ela também tem que se desdobrar rápido. Para a filosofia, para o filósofo, isso aponta o seguinte: nós não temos mais tempo de amadurecer. Como nós estamos sempre nos desdobrando para alcançar a tecnologia que nos é oferecida, a nossa mente não tem mais tempo para um amadurecimento, autoconhecimento, para reflexão e para ética. Se você for fazer um estudo mais aprofundado, você vai encontrar certas respostas dentro dessa teoria. Por que os casamentos duram tão pouco? Sim, aquela ideia de que a tecnologia ela mudou a maneira das pessoas se relacionarem. Exatamente. Tanto em relação, quando a gente fala sobre amigos, por exemplo, o Bauman cita na entrevista dele, um cara que em um dia fez 500 amigos. E até o final do mesmo dia, ele poderia estar com 499 amigos porque ele deixou de ser amigo de alguém. Exatamente. Então a ideia de amizade, os laços de amizade, a relação entre as pessoas, ela passou a ser uma coisa, como ele chama, né? Uma coisa líquida, que pode mudar a todo momento porque não tem uma estrutura. Ela não tem profundidade, ela não tem forma, ela não tem uma história. Isso chega até as relações amorosas, né? Exatamente. A questão de que, às vezes a pessoa, quando a gente vê num seriado, por exemplo, a gente vê uma pessoa terminando com a outra pelo WhatsApp. Então a transformação das relações humanas... É muito impessoal, né? É tudo muito impessoal. Essa característica... por exemplo, o senso comum vai dizer que a internet aproximou pessoas. Isso não é mentira. Hoje nós temos oportunidade de conhecer pessoas em cidade do lado, no estado ao lado, no país ao lado, do outro lado do mundo. Realmente as conexões aproximaram de certo modo. Mas se você for fazer uma análise, uma reflexão mais profunda através da filosofia, a prática disso, na verdade, ela não aproximou pessoas de pessoas. Você tem uma pessoa na frente de uma máquina que conversa com uma outra máquina que fala com uma outra pessoa. Então você vai ter filtros comunicativos. Tanto é que a tecnologia tem uma linguagem própria, o ser humano adaptou-se a uma linguagem própria, e isso esfriou as relações humanas. Você não tem mais o olho, você não tem mais a noção de você descrever a pessoa pelo contato, chamar alguém para a expressão física, parar para conversar com calma. Exatamente.
Então, você no máximo manda uma mensagem para a pessoa dizendo, exato. vamos para tal lugar. Pois Aí é. você se encontra com a pessoa lá, se diverte um momento, vai para casa e acabou. Mas esse convívio, essa questão que para nós é o que nos definia, se você pegar Aristóteles lá atrás, vai dizer que o homem é um animal social. O animal social está deixando de existir. Ele é um animal virtual, ele é um animal que existe no ambiente virtual. Tanto é que todo mundo já identificou isso. Pessoas que de repente no ambiente virtual ela é extremamente solta, tem uma personalidade extremamente agradável, que é a personalidade virtual, e pessoalmente às vezes é oposto. Você é péssima. Né? Você ou, por exemplo, pessoas que você é amigo na internet que você vê na rua e que não olham para você. Isso também, pessoas que te mandou um convite de repente ontem, você aceitou, ela passa por você hoje e finge que não te conhece, ela finge que não te viu, quer dizer, esse tipo de relação, ele brotou, não é questão de culpar a tecnologia, mas ela passou a ser uma relação existente no mundo através da tecnologia, porque o ambiente tecnológico ele permite que você construa ou você destrua, né, que você some ou que você subtrai as relações de modo muito fácil, que é o que o Bauman fala, né? Num clique você faz um amigo, num clique você desfaz uma amizade. A história pouco importa, a circunstância ali vai mandar. Então, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia que nós temos hoje nas mãos, qualquer adolescente hoje, qualquer criança que tem um celular nas mãos, ele tem uma tecnologia muito maior do que um astronauta tinha nos anos 60. É muito mais complexa do que aquela tecnologia dos anos 60. A grande questão, o grande questionamento é, será que nós evoluímos ao mesmo nível, né, ou no mesmo nível estamos da tecnologia que nós criamos? Será que nós já não fomos superados pela tecnologia? Quer dizer, a tecnologia é uma criação nossa, entretanto nós nos tornamos subalternos. Isso dá até temas, né? É tema recorrente de ficção científica, filme, né? Tudo. Mas na verdade é uma questão acadêmica muito séria, discutida na sociologia, na filosofia, na psicologia, né? Migrando para psiquiatria, pessoas que têm síndrome de abstinência tecnológica. Se você afastar a pessoa de celular, afastar a pessoa de um mundo virtual, a pessoa começa a ter crises nervosas terríveis, a pessoa tem problemas, até mesmo problemas mentais associados à falta de convívio tecnológico. É o que acontece então, é uma situação séria. É o que acontece com o videogame também, né? Exatamente. Pega alguns jogos que o jovem, a criança, o adolescente, principalmente, que é mais suscetível a isso, ele emerge nesse jogo e para sair desse jogo é difícil. É bem difícil. O videogame é um grande exemplo, porque a linguagem do videogame é uma linguagem contemporânea e extremamente tecnológica. Então, aquele adolescente que está imerso naquele mundo, antigamente nós poderíamos achar que aquilo seria um mundo meramente virtual, mas para o adolescente que está no processo de formação e tudo mais, existe uma certa confusão e às vezes ele não consegue delimitar aonde é realmente uma realidade palpável ou aonde é essa realidade virtual e qual das duas tem maior peso sobre sua própria vida. Então, chamar a atenção para essas questões, né? Tecnologia é de fato aí uma coisa extremamente presente na nossa vida, ela é importante, ela não é nem boa nem má, o bom ou o mal nós decidimos através da ética e da moral, né? Não do objeto. Porque ainda a gente tem que ter em mente que quem proporcionou isso foram os próprios seres humanos. Exatamente. É isso, galera. A gente fala sobre outros assuntos que ficaram pendentes em outros vídeos e a gente se vê no próximo. Um abraço, tchau! Até mais!